Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma aula sobre como buscar dados de agentes financeiros específicos aqui no nosso editor de estratégias do Profit. Lembrando que a aula de hoje aí só vai funcionar para quem tem o Profit Ultra, tá? Porque as funções que eu vou usar no editor só está disponível no momento para o Profit Ultra na última versão do beta. Tá? Então, se você tem o Profit Ultra, você atualiza o seu Profit aí na última versão do beta e você já vai ter essas funções disponíveis aí para poder usar. Então, eu vou estar explicando para vocês quais são os dados que dá para a gente buscar de agentes específicos. Então, se a gente abrir aqui o nosso Times in Trades, ele está sem as abas aqui, eu vou colocar as abas, então botão direito, propriedades do Times in Trades, visibilidade e mostrar abas. Beleza, aí ele colocou as abas aqui embaixo. Se a gente vier aqui em evolução no tempo, e clicar com o botão direito, a gente pode vir aqui, ó, gráfico, mostrar gráfico e tabela. Beleza? Então esses caras aqui são os agentes financeiros, tá? Deixa eu deixar menorzinho mesmo, aqui, que estão negociando, no caso aqui que eu coloquei, o índice futuro hoje. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o Morgan, JP Morgan, etc, BTG, XP, tá? E aí, a gente tem todos esses dados aqui. Como que a gente consegue puxar, por exemplo, o preço médio que eles estão no dia, tá? Então vou ensinar isso daí para vocês hoje na aula aqui de programação, beleza? Então vou ensinar como que a gente pega esses dados. A gente não tem o dado de volume e quantidade, tá? Pelo menos ainda não tem nenhuma função que busque pela quantidade de contratos aqui, mas a gente tem uma função que busca em financeiro, que eu também vou mostrar para vocês. Então para colocar o volume financeiro, sem ser esse de quantidade aqui, vocês vão nas propriedades, visibilidade e marca aqui, ó, volume financeiro. Beleza? Então eu vou ensinar vocês puxarem esses dados aqui de volume financeiro da corretora específica que você quiser no seu editor. Então vamos lá para o editor. Deixa eu deixar em janela livre, já tá, beleza? Vou minimizar aqui e vamos pro editor. Bom, indo agora para o editor, eu anotei tudo aqui que eu tenho que falar para vocês. A primeira coisa é que só está disponível para o Profit Ultra na versão beta, tá? No momento deste vídeo, 26/8/2024. Beleza? Então, quem não tem o Profit Ultra e não está na versão beta não vai ter acesso a essas novas funções aqui que eu vou falar para vocês hoje. Beleza? Então, cobrem aí a Nelogica nas lives deles para liberar logo aí para a versão Pro e versão de entrada do Profit. Beleza? Então, no momento, só o Profit Ultra Beta tem acesso a essas funções. Então, vamos lá. Começando com o nosso código, que a gente vai escrever dentro aqui do begin e do end, a gente vai criar uma variável. Essa variável aqui vai ser dessa primeira função aqui, que armazena o preço médio dos agentes. Então, por exemplo, se a gente vier no nosso Times in Trades, a gente tem aqui o preço médio de cada agente. Eu vou estar usando aqui a UBS como exemplo, que está no momento aqui com preço médio de 138.444. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou chamar, por exemplo, de UBS PM, que seria o preço médio. Ela é uma variável float, porque ela pode ser um número quebrado, tá? Um ponto flutuante. E a gente vai chamar ela aqui no nosso código. Então a gente vai dar um valor para ela, que vai ser o seguinte: AVG agente, o código agente mudo, com o código do agente, que no caso da OBS, a gente vai clicar com o botão direito, propriedades do Times in Trades, agentes monitorados, e vai procurar aqui UBS. A gente viu que o código dela aqui, nessa coluna da esquerda, é o código 8. Tá? Então a gente tem o código da OBS, que é o carinha aqui, que é o 8. Aí, vírgula, 0 ou 1. O 0 é para pegar o preço médio do dia e o 1 do último candle negociado. Tá? Então, no caso aqui, eu quero pegar o preço médio do dia. Eu posso fazer uma plotagem no estilo de linha horizontal, que a gente faz da seguinte forma. Horizontal line. Qual é o valor? UBS PM, vírgula, a cor. CL, verde. Então a gente define a cor como CL e aí o nome da cor em sequência. Pode ser CL azul, CL amarelo, CL vermelho, etc. Tá? Aqui você define a cor. E aí aqui é o valor, então ele está mandando plotar uma linha horizontal no valor do preço médio da OBS, que ele puxou através dessa função aqui, AVG agente. Então se eu der um play agora, ele plotou aqui embaixo. Se eu clicar neste quadradinho aqui, ó, ele vai passar para o gráfico, beleza? Então agora a gente tem
o preço médio da UBS do dia sendo plotado no nosso gráfico com uma linha horizontal. Então tá aqui, 138.445. Olha aqui, cadê o UBS? Aqui, ó. 138.445. Aqui, beleza? Então, isto que faz essa função do agente aqui, ele puxa o preço médio de negociação do agente no dia. Se a gente coloca 1, ele vai puxar do candle atual. Então, por exemplo, se eu der um play agora, ele vai começar a puxar só deste candle que está sendo negociado, olha só. Então, todas as negociações aí que o OBS fizer neste candle aqui, ele vai gerar o preço médio no nosso, na nossa linha horizontal. Beleza? Então, vou deixar como 0. E vou criar agora também o volume financeiro. O volume financeiro a gente vai fazer da seguinte forma, vai usar a função volume agent. Então a gente vai criar aqui uma nova variável, deixa eu comentar este plot aqui. E a nossa variável vai ser o seguinte, UBS V, que eu vou chamar, que vai ser o volume da UBS no momento. Então se a gente colocar aqui, ó, UBS V igual volume agent 8,0, eu estou pegando todo o volume negociado pela UBS, todo o volume financeiro negociado pela UBS no dia atual, tá? Então vai ser como assim? Por exemplo, vamos supor que em um candle a UBS compre 10 milhões de reais e venda 10 milhões de reais. O volume que vai ser apresentado é 20 milhões, então ele vai somar tanto as negociações de compra, tanto as negociações de venda e vai apresentar pra gente. Tá? Só que aqui, obviamente, eu coloquei 0, então ele vai somar todo o volume aí ao decorrer do dia, então todo o volume diário. Então vou mandar plotar, plot UBS V e vou dar um play. E aí, passar para a janela de baixo aqui, a gente está vendo então que a UBS hoje negociou aí 25 bilhões de reais. Beleza? No índice futuro. Tá aqui escrito. Beleza? É basicamente isso que faz essa função. E aí a gente tem uma outra função, que talvez seja mais um pouco interessante aí para vocês, que é o Balance Agent, tá? Então a gente vai chamar aqui de UBSB, que seria o balanço, que a gente vai declarar da seguinte forma. Então, UBSB vai ser igual Balance Agent, 8 que é o código da UBS, 0 que é do dia, e vai mandar plotar este UBSB. Antes de plotar o balanço do dia, eu vou mostrar para vocês como ficaria o UBSV aqui, que é o volume total, candle a candle. Tá? Quando está candle a candle, ele puxa um histórico um pouco maior. Então, por exemplo, aqui, se a gente vê, puxa do dia anterior e do dia atual, ele não puxa mais do que isso. Tá? Então, aí tem uma deficiência no Profit, a gente não consegue puxar mais dados do que isso daí. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Se a gente olhar agora um candle, a gente vai poder marcar ele, ó, e ver que neste candle, entre compras e vendas que a UBS fez, teve um total aí de 159 milhões de reais negociados. Beleza? Agora voltando para o balanço ele é basicamente o volume financeiro, porém ele é o saldo do volume. Então, por exemplo, se eu comprei 10 milhões de reais e vendi 5 milhões, eu vou ter um saldo financeiro aí de 5 milhões, correto? Agora, se eu comprei 10 milhões e vendi 15, eu vou ter um saldo de menos 5 milhões de reais, beleza? Então, essa função Balance Agent, ela vai buscar o saldo para a gente. Então, por exemplo, se eu mandar plotar agora o saldo do dia, a gente vai ver o seguinte, que a UBS está com um saldo de 120 milhões de reais hoje. Se a gente vier no nosso Times in Trades, vai ser exatamente o valor que está aqui, ó. Então, por exemplo, no momento ela está com um saldo de 4 mil contratos comprados. Isso significa 113 milhões aí de reais positivos, é o que vai mostrar aqui pra gente, tá? Então 113 milhões positivos. É as compras menos as vendas, beleza? Se tivesse abaixo de 0, ou seja, mais contratos vendidos do que comprado, esse número aqui estaria negativo. Então, por exemplo, se eu colocar um aqui para olhar candle a candle, deixa ele carregar, ele vai carregar o dia de hoje e o dia de ontem, tá? Mais do que isso ele não carrega, e a gente consegue ver o saldo
da UBS candle a candle. Então, por exemplo, se eu pegar este candle grande aqui, eu vou conseguir ver que a UBS comprou 7 milhões de reais neste candle aqui. No candle seguinte, ela vendeu 36 milhões de reais, apresentado aqui com um número negativo, então tá menos 36 milhões de reais. Beleza? E aí você consegue ver a direção, então, quando ela está comprando, quando ela está vendendo, e não o volume, que é um volume sempre um número positivo, que é a soma da compra e mais a venda, como no caso anterior. Beleza? Então essa aula aqui, eu vou estar colocando este código para quem quiser baixar no meu Google Drive, tá? Então no meu Google Drive, no link na descrição, vocês vão acessar essa minha árvore de links, tá? Então vai ter esse link na descrição. Se você clicar aqui em Google Drive, vai cair no meu Google Drive. Eu vou estar colocando aqui para vocês, dentro dessa pastinha aqui, ó, Programação Profit Chart, para quem quiser baixar esse código que eu estou fazendo agora. É só um exemplo, tá? Ele não tem nada funcional nele, não é um indicador, não é uma estratégia, regra de coloração, nem nada. Mas para quem quiser baixar esse código aqui para ter uma ideia de como funciona, você vai poder baixar por lá, tá? É só você vir aqui nos 3 pontinhos e clicar em download. Eu não coloquei ainda, mas vai ter um quadradinho novo aqui que vai ser desse código. Beleza? Então a aula de hoje foi isso. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e fico com vocês aí até o próximo vídeo.